A gente vai mostrar para você agora um trabalho aqui da cidade muito legal. Fiquei muito feliz quando soube que nós teríamos um espaço desse, né? Porque justamente há pouco tempo tive contato com esse tipo de iniciativa fora do país e vi o quanto é legal, o quanto é engrandecedor para as empresas que optam por esse tipo de compartilhamento. E a gente vai mostrar para você o que é o Terê Coworking, né? Primeiro eu quero começar perguntando a Janaína e o Samuel que estão aqui. Jana, explica para a gente primeiro o que é o tal do Coworking, né? Porque muita gente não sabe ou tem uma ideia, né, diferente do que é a proposta de verdade. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade de a gente falar aqui dessa proposta que é inovadora na cidade. O Coworking, o co é de cooperação, colaboração, e o working, do inglês, work, trabalho. Então, a essência do coworking é um espaço de trabalho compartilhado. Então, são pessoas que pode ser multidisciplinar, pode ser pessoas de diversas áreas, que têm um espaço que é compartilhado para elas trabalharem juntas, né? Mas é mais que isso, né? O coworking é um ambiente para promover networking, é um ambiente para promover e desenvolver o empreendedorismo. Então, não é só você ficar trabalhando, cada um no seu computador, olhando para o seu trabalho o dia inteiro. É você propiciar um ambiente que fomente, que estimule essa troca, estimule eu que sou de comunicação, de repente tem um advogado do meu lado que precisa de uma solução mais criativa para um trabalho dele, ou um outro profissional de arquitetura que quer saber como é que ele pode projetar o trabalho dele para fora, e aí eu posso dar uma ideia, a gente pode fazer projetos juntos. Então, é estimular realmente uma colaboração, uma cooperação entre o que a gente chama de residentes, ou os coworkers. Agora, Samuel, tem uma coisa bacana que você, dentro dessa mistura, né, sempre acaba surgindo alguma coisa que você vai pensar, né? A gente percebe isso acontecendo aí, né, no mundo inteiro. Que bom que está chegando aqui na cidade, né? A ideia era, na verdade, da nossa necessidade mesmo, né? Deixa eu só... Liga aí, bota para cima aí. Isso. Aí, tá para cima. Então, pega aqui que eu acho que deu ruim aqui. Presta aqui, deixa eu trocar aqui. André, amigo, troca aqui para mim, por favor. Beleza. Vamos lá, ao vivo. Beleza. Não, veio da nossa necessidade mesmo, né? A gente tem uma agência de comunicação e até pouco tempo atrás a gente trabalhava de casa, né? Tinha um escritório no home office. E aí a gente sentia essa necessidade de compartilhar ideia, de trocar ideia, de ter acesso a outros profissionais, né, de áreas diferentes, né, que demandava, né, às vezes. E aí a gente veio da nossa cidade. Como a gente procurou na cidade, né, um espaço como esse, que tem bastante no Rio já, né? É verdade. Não encontramos nenhum. Então, vamos ver a ideia, né? Então, em vez de a gente alugar um escritório para a gente ficar lá sozinhos, dois trabalhando, não, vamos, então, de repente, ver se é viável a gente abrir um coworking para chamar mais pessoas, para a gente ter essa troca também lá. Então, veio disso, né? Muito legal. E, gente, não é só assim, a primeira coisa que você imagina, né, quando você fala em cooperação, né, em um espaço único, seria na questão de economizar no aluguel de uma sala ou nos custos de uma sala. Evidentemente que esse aspecto também propicia, né? Você está num espaço dividido, você tem, evidentemente, um custo menor. Mas não é só isso, a ideia é estar compartilhada. Eu aqui conversando com eles, antes da gente começar a entrevista, eu lembrei de um contato que eu tive, né, fora do país, de uma empresa, olha só, gente, é uma startup unicórnio. O que isso quer dizer? O startup unicórnio é aquela startup que conseguiu passar de 1 bilhão, não é milhão não, tá? 1 bilhão de dólares de faturamento ano. Aí dá a ela, né, esse status de ser uma startup unicórnio. E ela funciona até hoje, olha só, gente, 1 bilhão de faturamento. Ela funciona até hoje em um espaço coworking, né, que fica lá em Nova York. E eu estive lá, conheci as pessoas, e o que eles mais diziam, né, é justamente essa possibilidade. O cara falou o seguinte: eu não posso abrir mão desse compartilhamento de ideias. Se eu tiver o meu prédio, imagina, né? Você tem 1 bilhão de faturamento ano, você constrói um prédio fácil, né? Tranquilo. Mas não é só isso que eu quero. Eu quero continuar compartilhando as minhas ideias, eu quero continuar estando junto com as pessoas. E a ideia é essa, né? Mais ou menos isso. Né? A ideia é essa, e tem dados que comprovam, de fato, os benefícios do coworking. Então, vocês falaram aqui sobre criatividade, mais de 90% das pessoas entrevistadas numa pesquisa recente sobre coworking afirmaram que se sentem mais criativas dentro de um espaço como esse. Mais de 90% também acreditam estar mais, interagirem melhor, se relacionarem melhor depois de estar dentro de um espaço compartilhado de trabalho. E aí outros dados que confirmam assim, que motivação aumenta, mais de 80% das pessoas. E
sempre de 80% para cima, todos esses dados e os ganhos também. Você falou sobre economia. É claro que você economiza no espaço de coworking, né? Nós temos até no nosso site o custo comparado, como que você reduz os seus custos em estar num espaço como esse. Obviamente, você está dividindo os custos quando você divide um espaço. Mas isso é o de menos, o que eu acredito, né? Porque para a gente, por exemplo, o ganho é muito maior nas relações. No que a gente pode promover, de fato, de crescimento para nós e para os nossos residentes ali. Eu costumo falar que a gente não é proprietário, nós somos fundadores do movimento. A gente quer que se torne uma comunidade, a gente não sabe nem o que vai ser dessa comunidade, porque ela vai tomar forma conforme vão chegando esses empreendedores para colaborar com a gente. É verdade. E então, olha, eu tenho uma pergunta. O Louro José aqui quer perguntar as coisas, né? Eu tô vendo que você tá com um sorrisinho aí no canto. Aqui. Não, você sabe, né? não. Porque tem uma coisa, tudo lindo, maravilhoso, são fundadores, não são donos. Um discurso bacana dessa, né? Bom, alguém tem que ser responsável dessa birosca. Claro. E são vocês. Então, a pergunta é, qual o critério de seleção para que você tenha realmente um grupo de pessoas que possam conviver e integrar essa proposta? Legal, Quem pode participar, Quem pode? né, Janaína? Isso porque, é importante deixa também, eu só né? mandar, coleguinha, não é para todo mundo não. É interessante isso, porque o público que costuma procurar um coworking geralmente são profissionais autônomos, pequenas empresas que às vezes colocam seus funcionários, 2, 3 funcionários trabalhando dentro de um coworking, mas nós temos um certo critério, né? Tanto que nós recebemos as inscrições via site, mas temos uma entrevista prévia. Então a pessoa precisa ter um perfil que interessa, assim, para o coworking e que goste desse espaço, desse movimento. Porque se a pessoa é uma pessoa muito tímida, que quer um trabalho muito privado, então que não gosta desse ambiente de colaboração, ela já não vai se encaixar. No primeiro dia ela pode ir lá, achar interessante, ficar um mês, mas daqui a pouco aquele ambiente começa a incomodar, porque ela não tem aquele fit, né? Vai virar um problema para essa pessoa. Vai virar um problema para ela, de repente, não é a ideia. Um barulhinho a mais. É claro que tem a convivência, né, as regras de convivência, todo mundo sabe que como no escritório de uma empresa, você não fica fazendo o que você quer, ouvindo uma música alta. Claro que tem isso, mas às vezes a pessoa se incomoda um pouco de não ter uma baia separando ela da pessoa do lado. Então, tem determinados perfis, né? E pessoas que têm esse espírito de empreendedor, esse espírito de colaboração, que quer ir lá para contribuir, não para ficar só gastando pouco sentado numa mesa, numa estação de trabalho. E legal que a gente está falando de limitações aqui, mas não são limitações de área de atuação, né? Você percebeu que a limitação é na tua vontade mesmo, na tua pegada, né, Kleber? E não é a questão da inteligência, da cultura ou do dinheiro. Não é isso. É perfil mesmo. É característica, é personalidade. Que algumas pessoas curtem, vão conseguir interagir. E, inclusive, idade. Não quer dizer que o cara tenha 20 anos, 22 anos, que ele tenha perfil para isso. Bacana. Talvez alguém de 60 tenha bem mais do que aquele de 20. Né? Isso daí é uma coisa, e é fato. E o perfil de Teresópolis? Como é que vocês estão, qual a resistência que vocês estão encontrando em relação a Teresópolis aceitar essa proposta, já que é a primeira aqui em Teresópolis? A gente fez uma pesquisa de demanda antes de começar o trabalho, de fato, para entender qual é a necessidade da região. E primeiro a gente deu de cara com essa dificuldade da região saber o que é coworking. Então, uma vez que a gente consegue explicar, que a pessoa pergunta, está abrindo escritório de quê? De coworking. E a gente explica o que é isso, a gente tem a próxima etapa, que é explicar que você trabalhar em cooperação, ou todo mundo na mesma sala, não significa, não é uma lan house, sabe? Não é algo sem regras, não é uma bagunça geral, enfim, que aquilo ali é um espaço muito maior do que um escritório. É que a proposta é muito maior do que só você dividir o seu espaço e o custo. Então, a gente tem essa dificuldade, né, de explicar a comunidade, mas a gente está tendo uma receptividade boa. Eu tenho recebido muitas mensagens por e-mail, pelo Facebook, e pessoas falando, poxa, isso era tudo que Teresópolis precisava, como é que ninguém pensou nisso antes? Ou eu cheguei a pensar, mas não tive coragem de tomar uma iniciativa, de abrir, de dar o primeiro passo. Não foram empreendedores. Então, quem disser para você, ou seja, tão bacana assim, eu tive essa ideia, por que eu não fiz? E vão ter aqueles que vão jogar pedra, possivelmente porque não foram eles que pensaram, não foram eles que fizeram, porque não foram empreendedores. Você colocou aqui uma expressão mágica em que pouco as pessoas conhecem, foi a pesquisa de demanda.
não é grego, isso não é em alemão, é em português. E não é administração avançada, é básica. Para os coleguinhas que não entenderam o que é uma pesquisa de demanda, vai ao Google e pergunta. Né? Não, eu tenho assim um prazer de escutar investimento bacana, vanguarda, dentro de Teresópolis, porque tem muita gente que precisa de inovação. Tem muita gente que precisa de novos espaços, de novos conceitos. Então, tudo que proponha o novo, o sair daquilo que a gente conhece, inclusive muita coisa que é fundo de quintal, deixando bem claro que essa proposta não é para adaptar como se faz por aí, 2, 3 coleguinhas se juntam aí abrem um escritório, que não é uma startup, mas é a questão mesmo de não ter o dinheiro. A proposta de vocês é outra. Não é uma proposta pobre. Muito pelo contrário, ela é grande, ela enriquece. A divisão de espaço. Existe hoje a economia das dádivas, que não tem nada a ver com misticismo ou religião, mas que é uma coisa muito presente, que é o autossustentável. É você usar o menos é mais. Então, eu não preciso de um escritório para ostentar. Eu não preciso de determinados espaços só para dizer que tenho. Eu posso me adequar. Existem empresas, Anderson, com vários funcionários, tipo empresas de 30 pessoas que estão indo para a coworking, entendeu? Então isso é muito bacana. É o empresário entender que, poxa, pega a equipe dele, joga em outro lugar, readequa, porque você tem que se atualizar imediatamente e na convivência. Então, isso é muito bacana. E eu acho que esses movimentos, eles trazem a possibilidade do teresopolitano refletir um pouco mais com o que ele está fazendo e que talvez o que ele deveria fazer para que a gente tivesse um crescimento o bacana também, melhor. né, acrescentando o que o Kleber falou, evidentemente, nós temos aqui na cidade uma formação profissional muito intensa. Nós temos várias universidades, vários cursos, jogando o profissional no mercado a todo semestre. Né? Então, todo semestre a gente tem várias turmas de vários segmentos sendo formadas e colocadas à prova no nosso mercado. É evidente que para esses profissionais que estão chegando no mercado, a ideia do coworking seja a ideia perfeita. Né? Talvez você de fisioterapia, não fisioterapia que vai ter que ter um espaço específico para isso, mas o advogado, né, a nutrição, uma série de outras profissões. Enfim, olha só, a gente já está aqui num brainstorming rapidinho, já tem um monte de profissão aparecendo. Então, ter esse espaço como uma solução mesmo, né, como um norte para esse teu início. Mas mesmo aquele que já está no mercado há um pouco mais de tempo, né, aquele que já está formado há um pouco mais de tempo, já está com a sua empresa estabelecida há um pouco mais de tempo, talvez seja uma oportunidade para você realmente remodelar, reorganizar, ampliar os seus ganhos. Tá aí, é uma oportunidade utilizada, como eu disse aqui. Tive, né, esse espaço de coworking, para que você tenha uma ideia, fica bem próximo ao Wall Street. Então tem bancos transnacionais e do lado um espaço de coworking que está gerando quase tanta divisa quanto os bancos multinacionais. Isso é interessante. Assim, o mercado de coworking movimenta muitos milhões no mundo. Aqui no Brasil, já movimentou no passado 80 milhões. Nós já somos 800, mapeados, são 800 espaços no país. E o Rio de Janeiro é o estado com o segundo colocado, né? São Paulo é o primeiro, com mais de 200, e o Rio de Janeiro com 78. Nossa. Sendo que 70 são na capital. Na capital. Então, olha só, nós somos muito inovadores mesmo, pioneiros, porque 70 na capital significa que em toda a região metropolitana e interior só tem 8 coworkings, né? E o nosso nem está fazendo essa conta ainda, porque acabou de ser inaugurado. Então, realmente, assim, empregos diretos e indiretos, tem um mapeamento de mais de 3.500 empregos que geram no país. São mais de 200 mil pessoas circulando por espaços compartilhados como esse, que é o nosso. Então, realmente, é um mercado aí em expansão e a gente está muito feliz de poder estar dando esse primeiro passo aqui na cidade. Eu sei que daqui a pouco vão aparecer outros, enfim, mas é sempre na cultura da colaboração. Exatamente. Se vier outros, melhor também, né? Que é mais fácil. Agora, eu vou colocar aqui, né, Rica, vê se você consegue colocar, por favor, aí o notebook na tela, para a gente falar um pouco do Facebook, né, que está lá, ó, teria coworking, um espaço bonito, lindo. Vá lá, curta a página, pode deixar mensagem lá, né, Janaína? Vocês
recebem várias mensagens pode também. deixar mensagem, pode mandar mensagem pelo site, lá tem um telefone de contato, pode mandar o WhatsApp e a gente está disponível. A gente só pede para dar uma ligada para marcar esse bate-papo. É bom ligar antes, mandar uma mensagem, porque a gente também tem nossas demandas pessoais, porque a nossa agência é a primeira empresa, de fato, que faz parte do coworking, então a gente tem as demandas pessoais, mas nós estamos ali, eu posso dar endereço, né? Por favor. Na Delfim Moreira, 600, 201, em cima da sapataria Barral, em frente ao shopping. Em frente ao então, shopping, num lugar gente. bem localizado, com conveniência, para você poder ir ao banco, para você ter acesso a restaurantes, enfim. Tá no olho do furacão ali. No olho do furacão. Tá ali. E a gente não tem só a sala compartilhada. A gente falou muito do compartilhamento, mas nós temos a sala de reunião. Então, tem pessoas que procuram a gente só com o interesse de promover atividades ali. Na sala de reunião. Né? Então, pode receber. Tem até nutricionista que vai atender seus pacientes nessa sala. Olha, porque que legal. ela pode ser arrumada para isso. Bacana. A sala compartilhada ela é reversível. Então, na inauguração mesmo, a gente colocou em forma de auditório. Então, pessoas podem dar palestras, workshops. A gente deixa aqui um convite para pessoas da cidade que tenham talentos, que queiram um espaço interessante, bacana, descolado para a sua palestra, seu curso, para procurar a gente. E a gente tem uma sala de convivência, que aí tem jogos, tem livros, a pessoa pode sentar, sabe, descansar um pouco, relaxar, para estimular a criatividade para voltar para o trabalho. E bacana. toda a infraestrutura de geladeira, copa, né, com micro-ondas, pode levar sua comida, pode muito realmente legal, se sentir gente. em casa. Então é lógico Muito que não legal. perdendo o gancho, estão intimados a virem ao Capacidade, que é o meu programa, né? Eu sabia. É lógico que eu tenho que usar esse momento como plataforma. E eu sabia que queria fazer já, isso, outra, antecipo o convite para o Capacidade para aqueles que vierem trabalhar no espaço. Claro, Tá? obrigada. Porque já estão demonstrando que são empreendedores. Né? Com certeza. Bom, gente, agradecendo a presença, né, do Samuel, da Janaína aqui. Procure, né, o Terê Coworking. É só colocar Terê Coworking, que você vai ver que é a primeira incidênciazinha lá no Facebook, no site também. Pode botar no Google, que você não vai ter dificuldade nenhuma de achar, não. E vá conhecer, que é o principal, né? Vai lá conhecer o espaço é lindo. Já vi aqui pelas fotos, não conheci ainda pessoalmente, mas vou lá, vou bater um papo com o pessoal lá, a gente vai, né, estreitar um pouco esse relacionamento. E a Janaína vai voltar aqui mais vezes para a gente falar de outros assuntos, sem dúvida nenhuma, o Samuel também. Gente, obrigado pela participação, parabéns pela iniciativa e Obrigada. vamos para frente. Vamos lá. Obrigadão, Vamos pra frente. até a próxima. Obrigada. E você que está aí, ó, não se esqueça, tem enquete lá no facebook.com/Diário de Teresópolis, eu quero saber a sua opinião. Vou até abrir aqui rapidinho antes da gente ir para o intervalo comercial, ó. Olha aí, a gente está recebendo um monte de reclamação com relação à coleta do lixo. Pois é, né? Passa ano, passam-se os meses, a gente continua falando aqui desse problema, né? E o pior é que a gente paga uma conta milionária essa coleta, né? Uma milionária. Então, vá lá, deixe seu recado. Já tem aqui, ó, 4.600 pessoas. Tá bom, né? Para uma enquetezinha que a gente colocou agora há pouco tempo. Tá bom, né? Daqui a pouco a gente volta a esse assunto, tá bom? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.